Paz e graça, povo de Deus abençoado. Como havia prometido anteriormente, estamos comentando um pouco sobre as questões dos papéis que desenvolvemos dentro do sistema onde somos inseridos. E para isso eu gostaria que você ficasse comigo mais um pouco nesta reflexão. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, do versículo 26 em diante, ele fala assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que Paulo está falando aqui é que nós desenvolvemos no decorrer da nossa existência vários papéis onde somos inseridos. Uns são homens, outros são mulheres, como ele fala aqui, uns são escravos, outros são senhores, mas não há rico nem pobre, nem senhor, nem escravo, porque na verdade todos somos um em Cristo Jesus. E entender essa identidade e compreender essa identidade e transformar os nossos relacionamentos interpessoais, considerando essa identidade, torna a nossa vida muito mais fácil, muito mais tranquila, porque não vamos precisar de nos arvorarmos o direito ou precariedade do papel que nós desenvolvemos. Paulo fala aqui que é necessário que a gente dê um passo atrás para nos ver enquanto uma pessoa. Desenvolvemos vários papéis dentro do sistema onde somos inseridos. Mas esses papéis não nos identificam. Esses papéis não é você nem eu. Esses papéis são características de uma situação onde, no sistema econômico, por exemplo, a gente faz parte de uma categoria de classe média, ou classe alta, ou classe baixa, e ainda tem a classe miseráveis, né, que passam muitas dificuldades e até fome nesse país. No sistema, por exemplo, familiar, nós somos pai, ou mãe, ou filho, ou sobrinho, ou irmão. Sempre dentro de um sistema, a gente está desenvolvendo algum tipo de papel. São papéis que nós desenvolvemos e que não podemos, em hipótese alguma, assumir esse papel como sendo a nossa própria identidade. Davi, por exemplo, foi um homem, um rei segundo o coração de Deus, um rei muito especial, uma pessoa nobre que Deus dava todo o valor e de uma biografia bonita, mas no papel de rei, Davi era o cara, era top. Nada a falar contra o reinado, as guerras, as conquistas do rei Davi. Mas como pai, no papel de pai, a gente sabe que Davi cometeu muitas falhas, permitindo muitas injustiças, permitindo até mesmo incesto dentro da própria família, assassinatos, e sendo perseguido pelo próprio filho que iria matá-lo, e isso debaixo dos seus olhos, debaixo do seu nariz. Então, como pai, no papel de pai, Davi foi um fracasso. Por isso que nós não podemos estabelecer um papel e, a partir desse papel, caracterizar os nossos fracassos ou os nossos sucessos. E é muito comum a gente escolher um tipo de papel, um papel que nos seja conveniente, um papel onde
A zona de conforto nos permite estar numa posição de superioridade. E aí existe um grande erro, porque a gente vai passar a usar o nosso comportamento, a nos deslocarmos de papel para papel e não de pessoa para pessoa. Quando usamos os papéis como sendo a nossa própria pessoa, há o risco da gente não conseguir administrar os nossos relacionamentos profissionais, interpessoais, matrimoniais, familiares, porque na verdade a gente vai estar usando um papel no lugar da pessoa. E quando atribuímos valores para os papéis e não para as pessoas, nós entramos no erro perigoso. Por isso que é necessário dar um passo atrás para nos vermos como pessoa. Uma vez uma pessoa integralizada, uma pessoa inteira, uma pessoa que entende-se como uma pessoa com uma identidade em Cristo, aí sim a gente pode transitar em qualquer nível de relacionamento, usando os diversos papéis, sem agredir e sem considerar humilhações, porque é muito comum a gente estar no papel de superioridade, o papel, e considerar o outro inferior. Ou nos sentimos muito humilhados porque alguém que, usando o seu papel de superior, a gente não consegue estar no nível, não conseguimos alcançar. Existe uma história na Bíblia interessante, a história de Onésimo, um escravo que Paulo encontra numa das prisões em Roma, numa das vezes que Paulo estava preso em Roma. Onésimo é um escravo fugido do seu senhor, Filemão, e Paulo prega o evangelho para Onésimo. Onésimo agora é convertido, Onésimo agora é filho de Deus. Então Paulo deixa claro para Onésimo que ele não é simplesmente um escravo. Ele está escravo no sistema opressor que ele se inseriu. Agora que ele é um crente, um filho amado de Deus, ele precisa se ver como um filho amado de Deus e não como escravo. E nessa perspectiva, Paulo o orienta a voltar para o seu Senhor, se apresentar para o seu Senhor Filemão, não com soberba, porque agora ele é filho de Deus, mas ele está agora voltando para o seu Senhor, usando a sua identidade de cristão, de filho amado de Deus, mas ainda no papel de escravo. E ele espera que agora Filemão saia do seu papel de Senhor e se ajunte a ele como irmão, também como filho amado de Deus. E é interessante que lá na frente a gente vai entender que deve ter havido perdão. Esse Onésimo passa, diz a história paralela, que ele veio a ser até um bispo, um pregador do Evangelho. E quando a gente entende essas realidades, quando a gente sabe se deslocar dentro da nossa integridade como filho amado de Deus, não há dificuldade de usar o papel, de se deslocar nesses papéis, se relacionando de pessoa para pessoa, não de papéis para papéis. E com isso a gente tem uma situação muito mais tranquila para viver. Não importa se você está numa posição soberana ou numa posição subalterna de um papel que você está desenvolvendo. Então eu convido a você para viver o seu papel dentro de uma identidade, a identidade mais profunda, a identidade de filho amado de Deus. Quando nos entendemos assim, as relações entre pessoas, nas profissões, mesmo porque o papel que a gente desenvolve tem prazo de validade. Podemos ser hoje uma pessoa dentro de um papel no sistema muito bem posicionado, talvez um diretor de uma grande empresa, e amanhã desempregado procurando emprego no papel de caçar emprego, inclusive.
E às vezes a esposa em casa está sustentando a nossa família no papel de esposa e no papel agora de provedora do lar. Então veja como os papéis, eles se desenvolvem e são muito voláteis. Eles podem mudar de um momento para outro. Quando entendemos que os papéis são transitórios, a gente não vai se arvorar do papel para tirar vantagem do papel. Eu espero que essa palavra te tenha abençoado e você possa agora ser uma pessoa íntegra, usar dessa identidade que você tem em Cristo Jesus para entrar em qualquer lugar, usando o seu papel dentro de uma integralidade. Jesus não teve nenhuma dificuldade de transitar para qualquer lugar, com uma toalha e com uma bacia. Ele lavava os pés dos discípulos, porque ele sabia quem ele era. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus.